da lei. Da lei é o quê? É aquilo que obrigava os judeus a dizimar. Então era da lei. Aí eles vão e falam, mas Abraão já dizimava antes da lei. Então, se Abraão dizimava antes da lei, então nós também temos que dizimar de acordo com o nosso coração, em gratidão a Deus, então vamos dizimar. Só que eles não entenderam que aqui em Hebreus, no capítulo 7, e no versículo 7, 8 e 9, vai dizer o seguinte: e sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Olha só, esse livro aqui de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele escreveu as cartas aos gentios, e ele escreveu também as cartas aos romanos, que é o livro de Romanos, e ele escreveu também esta carta aqui aos hebreus. Então é por isso que está escrito aqui, aos hebreus. Carta do apóstolo Paulo aos hebreus. Então o apóstolo Paulo, ele dá uma brecha, ele sai um pouco da função dele, que era de levar o evangelho aos gentios, mas agora ele concentra essa carta aqui aos hebreus. Essa carta aqui, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aproximadamente no ano 65. E no ano 65, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Então, nessa época do apóstolo Paulo, o templo de Jerusalém ainda não tinha sido destruído. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, quando o imperador romano invadiu Jerusalém e destruiu o templo, no ano 70. Então, esta carta do apóstolo Paulo aos hebreus foi no ano 64, 65, antes do ano 70. Então, nessa época aqui, o templo ainda estava de pé. E se o templo ainda estava de pé, então, o que estava acontecendo lá no templo? Os levitas ainda estavam fazendo sacrifício do templo. O povo judeu ainda estava indo lá para o templo. E se eles ainda estavam indo lá para o templo, então lá eles sacrificavam, eles jejuavam, eles dizimavam. Então tudo isso ainda estava acontecendo porque ainda existia o templo. E quando o apóstolo Paulo escreve o livro dos Hebreus, ainda existia o templo. O templo ainda não tinha sido destruído. Aí diz assim, no versículo 8: e aqui homens que morrem recebem dízimo. Lá, porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. Aonde? Lá no templo. Os levitas, eles ainda estavam indo para o templo. Os judeus ainda estavam indo para o templo de Salomão. O templo ainda estava em pé. Os trabalhos ainda estavam funcionando. Eles ainda se sacrificavam. Então, os levitas ainda tinham que receber o dízimo. Os judeus ainda tinham que dizimar. E continua escrevendo o apóstolo Paulo no versículo 8, dizendo assim. No versículo 9, dizendo assim: e assim como digo, Levi também,